pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro Visíveis, da Lívia Ferreira. Esse livro é um conto e ele é narrado em primeira pessoa. Nós temos os fatos sob a perspectiva da Cecília, que é uma das protagonistas. O texto como um todo é bem leve, bem fluido, mas a gente não pode se deixar enganar por isso, porque os temas tratados nele são muito sérios e nós temos temáticas ali que são muito importantes para as personagens, para a autora e para muitas pessoas. E tudo isso é tratado ao mesmo tempo que com bastante seriedade, que a gente percebe o quanto da autora e das suas vivências estão ali, mas também há uma delicadeza, há uma forma de falar que te faz querer abraçar a autora, porque tu percebe que o texto te abraça. Nós vemos nessa história de amor da Cecília e da Dandara uma história que normalmente não está nos livros, e é trazer o amor delas para a literatura que torna tão necessário esse livro e torna tão potente essa história. E ao trazer esse amor das duas para o livro, nós temos o conflito entre pessoas visíveis e pessoas invisíveis na sociedade. Porque a imensa maioria dos livros que trazem uma história de amor vão trazer história de amor entre determinadas pessoas e são sempre as mesmas pessoas. Da mesma forma que muitos filmes também vão sempre trazer as mesmas temáticas com as pessoas que parecem todas sempre iguais, porque elas são sempre iguais. Porque é um determinado tipo que se adequa aos livros e filmes que mais existem, ou os que têm maior bilheteria, ou os que vão ter maior espaço na mídia. E o fato de tornar visíveis sempre apenas um determinado tipo de história ou de pessoa acaba tornando as outras invisíveis. E muitas vezes, quando alguma das nossas características não é parte de um grupo invisível, a gente não imagina o quanto ser invisível, o quanto não aparecer para todos pode ser nocivo, porque no momento em que tu vê uma característica tua ali na tela sendo representada, tu percebe que tu também existe, tu percebe um espelho teu ali, tu percebe um respeito em relação àquilo que tu é. Assim, trazer visibilidade para as pessoas que ainda são invisíveis é o que efetivamente as coloca na engrenagem da sociedade. E quando uma história tão delicada e tão potente traz isso pra gente, e essas pessoas e essas temáticas devem ocupar sim todos os espaços que elas quiserem. Nós não precisamos falar o tempo inteiro sobre essa mobilização para trazer pessoas invisíveis para a visibilidade. Nós não precisamos apenas de uma história que seja de superação individual ou então de superação de um determinado grupo. Na maioria das vezes as pessoas só querem viver suas vidas, seu trabalho, sua família, seus amores, suas amizades, só querem frequentar os locais que elas frequentam, querem ser vistas com naturalidade e não com alguém olhando torto para elas porque elas são diferentes do padrão esperado. Porque o que nós mais vemos ainda é pessoas de determinados grupos serem chamadas exclusivamente para falar sobre os grupos, como se a vida delas se resumisse apenas àquela luta social. Não que aquela luta seja menos, pelo contrário, a luta é relevante, mas as pessoas são muito mais complexas. E imaginar que uma pessoa só vai falar sobre aquele assunto é reduzir essa pessoa e assim perpetuar aquilo que faz aquele grupo ser considerado menos na sociedade. Há pessoas competentes para falar sobre todos os assuntos em todos os grupos, mas no fim das contas as pessoas que sempre serão chamadas para falar vão ser as pessoas brancas, quase sempre homens, cisgênero e heterossexuais, ou pelo menos que performem heterossexualidade. E é esse tipo de pessoa que vai ter mais possibilidades de alcançar alguma coisa. E também é o tipo a quem vai ser dado mais credibilidade. Este conto, trazendo uma história de amor entre pessoas que normalmente não estariam nas histórias de amor, é, mais uma vez, trazer as pessoas para que elas vivam as suas vidas, para que elas sejam vistas, porque elas existem. É quase inacreditável que a gente precise falar sobre isso, na verdade. Muitos trechos do livro são bem marcantes, e eu separei um aqui que eu imagino que diga muito sobre tudo isso que eu falei até agora. Estar com a Dandara era a certeza de que a tentativa de silenciamento da sociedade tinha dado errado. Nosso amor era vivo
e gritava que existia. Nós éramos visíveis. Eu acredito que por esse trecho a gente consiga entender um pouco da dimensão dessa história e por que essa história deve ser escrita. Essa história deve ser escrita porque ela existe. E eu acredito que a Lívia, como tantas outras autoras e outros autores, devam escrever sim sobre as suas vivências ou sobre o que tem vontade de escrever, qualquer que seja a sua história, porque são pessoas e histórias que existem. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima análise do conto Visíveis, da Lívia Ferreira. Até os próximos vídeos!